as pessoas estão comentando, muito obrigado, estão aqui agradecendo pelas dicas e o quanto que é importante esses eventos internacionais que a Life está se propondo, porque diz que é importante fazer o intercâmbio, mas o participante do evento diz que o governo não dá muito apoio, são poucas oportunidades. Eu tive um aluno no IFP e esse aluno ele batalhou 2 anos seguidos. No primeiro ele perdeu, mas no segundo ele foi aprovado, ele passou 1 ano em Washington, D.C., tudo pago pela embaixada, na verdade o consulado americano. Eles têm um programa de todos os anos, em um determinado período do ano, que eles recebem estudantes das Américas, portanto, América Central, Norte e Sul, vão para os Estados Unidos, tudo pago por eles, para passarem, se eu não me engano, 2 ou são 3 semanas, participando de uma série de palestras, de reuniões, de aulas históricas e etc. E isso é muito importante. E depois eu fiz um seminário internacional no auditório do IFP, convidando ele e um outro que tinha ido 1 ano antes dele. Então, esse programa ele é anual. CONIT. Oi? CONIT. Não, na verdade, foi um outro seminário, né? Foi bem antes do CONIT, e foi um seminário somente de 3 pessoas, em que eu fui o mediador, e esses meus 2, um ex-aluno e um outro convidado por ele, estiveram um no ano e outro no ano seguinte lá nos Estados Unidos, em Washington, D.C. Então, que vocês possam, portanto, pesquisar que programa é esse de intercâmbio ou de visita aos Estados Unidos, patrocinado pelo governo americano. Eu confesso que agora eu não me recordo o nome exatamente do programa, isso já tem quase 9, 10 anos, mas isso é muito importante. E no ano passado, se o professor Jorge me permite, rapidinho, uma representante do consulado francês do Brasil, ela esteve também no Instituto Federal, do IFP, e fez uma palestra de 1 hora, mostrando um leque de possibilidades de intercâmbio do Brasil para a França, tanto a nível de high school como a nível universitário. Inclusive, ela falou muito de uma universidade que eu sou fã, que é a Sorbonne, em Paris, que é a Universidade de Paris, e das muitas possibilidades. Já ouvi falar muito bem. Muitas possibilidades de se fazer um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma graduação na Sorbonne. E em outubro, no CONIT, que o senhor também participou, nos ajudou como tradutor, a reitora da universidade, na verdade do college, do Red River College do Canadá, ela assinou um convênio com o reitor do IFP, possibilitando que pessoas, estudantes, possam passar 1 mês, 2 meses, ou 1 ano, 2 anos fazendo, seja uma imersão no inglês, seja um mestrado, uma especialização nesse grande college canadense. Com um detalhe, eles têm uma residência universitária. Quando eu morei em Nebraska, eu fiquei numa residência universitária, dentro do campus, no chamado alojamento, né? No chamado alojamento da universidade. E as condições são muito boas, né? É um hotel, como se fosse um hotel aqui no Brasil. Então fica aí algumas dicas. São espetaculares. Professor, imagine o impacto que um programa de intercâmbio causa na vida dessa meninada que pode participar de um programa. Sim, A quantidade de coisas interessantes, assim, como isso abre os horizontes da pessoa. Sim, tem um participante, né, assim, que disse assim, professor, já estou fazendo as malas. Que coisa boa, que coisa boa. Agora, é claro, não é, lamentavelmente, nesse momento está muito complicado. Eu acho que ainda vai ficar por bastante tempo, até que a gente descubra uma vacina que possa nos dar uma proteção maior, porque essa doença não é tão simples como se imaginava a princípio. Mas creio que logo depois, professor, isso vai vir com todo o gás. Então é um tempinho para a gente estudar o inglês, professor? Vamos ganhar aí uns 6 meses? Sim, com certeza. É procurar aprender. Então, tendo muitas possibilidades mundo afora de você estudar inglês. Até se você conhecer alguém que fala inglês, tenta conversar com essas pessoas. É interessante quando os estrangeiros estão no Brasil, como eles aprendem com facilidade português. Inclusive, a todos vocês que estão nesse momento participando dessa live, eu nem deveria, mas eu vou, porque eu não consigo guardar segredos, segundo a minha esposa. Então, nós convidamos o professor George Alex, o nosso entrevistado, e também o professor Jacob, para que possam estruturar um programa de inglês 100% online, mas, quiçá, no próximo ano a gente possa fazer algum tipo de um final de semana no sítio e passarmos uma imersão de um final de semana 100% em inglês. Então, na hora do churrasquinho, na hora das trilhas, na hora de yoga, na hora da meditação, na hora das caminhadas, sempre falando inglês durante o final de semana, pelo menos uma vez por semestre. Então, é uma ideia... Excelente ideia. Você gostou, professor, da ideia?
Excelente Olha ideia, aí. excelente ideia. Então, a ideia é a gente ter 2 anos de um nível de um curso, 1 hora por dia. Essa é a nossa meta, 360 horas por ano. Então, 1 horinha por dia, para que a gente possa suprir, né, professor George, esse problema do Brasil. Você estuda 2 horas por semana. A minha filha tem 14 anos, ela já sabe que vai fazer um intercâmbio. Eu já estou começando a botar umas moedinhas no cofrinho dela para quando ela estiver já na universidade, como eu prefiro na universidade, que foi o meu caso, e ela já ir maior de idade, com a sua documentação, enfim, de maior de idade. Sem desmerecer o high school que o nosso professor fez, é claro, mas, enfim. Eu digo para ela, Beatriz, então você precisa estudar muito inglês, então ela não fica dependente da escola dela. Da escola que eu digo, a tradicional, a do fundamental, e muito menos da outra escola particular que ela faz, o cursinho de inglês há uns 6 anos. Ela estuda por fora, ela assiste muitos filmes, ela escuta música em inglês, ela escreve É importante. poemas em Isso é inglês, importante. professor. Ela não quer fazer poema em português e ela escreve letras, composições de música, todas são em inglês. E eu, mas por quê? Ela disse, se eu não treinar, é o senhor que vai treinar por mim. Me calei. Professor, isso não é complicado, não. Você sabia que nós temos um autor, um poeta de língua portuguesa, que está entre os 26 melhores poetas do mundo, sob a avaliação de um baita crítico literário, que é agora eu me esqueci o nome dele. Bom, o poeta é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele também compunha versos em inglês. E ele é avaliado por vários críticos literários como um dos melhores compositores de inglês, não é só de língua portuguesa, não. Fernando Pessoa. Interessante. Se O cara era gênio. Então a sua menina, maravilha. a sua menina, a Bia, ela tem um caminho bom pela frente. Que não é nenhuma novidade, não, viu, professor? Nauane pergunta: tem um problema com a pronúncia, o que você pode me aconselhar? Primeira preocupação que você tem que ter é a comunicação. Veja, quando você tem um estrangeiro no Brasil, ele pouco está preocupado se a pronúncia está saindo bem. A preocupação primeira dele é se comunicar. Você conseguiu se comunicar bem, aí você começa a se preocupar com a parte de pronúncia. Tá bom? O mais importante é se fazer entendido. Se fez entendido, próximo passo aí vamos aperfeiçoar a nossa pronúncia, para que você se faça melhor entendido. Essa preocupação de falar como um nativo, ela é relativa. Para que você quer falar como um nativo? A nossa fala muito da gente. Ela diz muito o que nós somos, quem nós somos. Então, não tem porquê, a não ser que você queira ser espiã, aí tudo bem, vamos lá, vamos falar como um nativo. Eu não falo como nativo, eu procuro falar o mais próximo possível, mas quem fala inglês sabe, ó, esse rapaz aqui, ele parece que é de um país da América do Sul e muito provavelmente que tem como língua mãe, língua nativa, o português. É uma coisa que não me causa preocupação. Inclusive, professor George, professor Jacob, que agora, daqui a 20 minutos, vai estar conosco às 20 horas na live, na segunda live da noite. Ele já mora no Brasil há 5 anos, é casado com uma brasileira. Por isso que ele ficou de vez pelo Brasil. Mas todo mundo percebe que ele é um estrangeiro falando português. Então, realmente, para se falar como nativo, não é simples, não é nada fácil. Por mais tempo que a pessoa tenha. Eu conheço a professora Cecília, que já mora aqui no nosso estado há mais de 25, quase talvez 30 anos, e não adianta. Ela lê, ela escreve, ela fala normal, como se fosse um brasileiro ou uma brasileira. Mas você percebe o sotaque e sabe que ela é uma estrangeira. Professor, é um traço seu. É como sotaque. Para que eu vou deixar de falar como alguém de Teresina, como alguém do Piauí, como alguém do Nordeste? Isso aqui faz parte de quem eu sou. Então, aprendendo a falar inglês, aprendendo a falar francês, aprendendo a falar espanhol, o meu sotaque vai se manter o sotaque de alguém que nasceu no Brasil e que aprendeu a falar um inglês, que aprendeu a falar francês, que aprendeu a falar espanhol. Faz parte da nossa, de quem eu sou, da minha identidade. Né? A não ser, e claro, que isso tem um limite da comunicação. Então, quando você está falando pelo telefone com alguém, é um tanto complicado. Mas não é o fato de eu ter um sotaque diferente que eu não vou conseguir me fazer bem compreendido. O máximo que vai passar pela cabeça do outro é esse cara que está falando comigo, falou inglês bem, mas não é uma pessoa que nasceu num país de língua inglesa.
né? Mas a gente está conseguindo se comunicar bem. Eu quero agradecer a todos vocês, quero pedir desculpas ou a compreensão de vocês, mas é muito rápido o chat e não dá para eu ficar parando para responder ou ler todos os comentários, porque eu gosto muito de me concentrar. Eu considero este momento um momento mágico. E eu acredito, professor George, que tudo é possível para aquele que verdadeiramente crê. Quando nós pensamos, poxa, eu não consigo aprender matemática, não vai aprender nunca. Eu não consigo falar inglês, é muito difícil, não vai aprender nunca. Eu jamais tá certo, né? Um poliglota, talvez não aprenda nenhum português. Nós precisamos entender e pensar e acreditar firmemente de que se eu parar de respirar por 2, 3, 5 minutos, eu vou morrer. Da mesma forma que se eu verdadeiramente acreditar que eu posso me tornar um poliglota, sim, eu vou me tornar um poliglota. Então fica aqui o convite para vocês. Acredita nisso. Para seguir a live nas redes sociais. Então a live está aqui de portas abertas. Vamos ter, professor George, a última sexta-feira de cada mês, às 17 horas, vamos ter uma live, a Live of Life. Então serão 45 minutos, 50 minutos, sempre com um convidado diferente, no final de cada mês, para a gente debater sobre temas muito interessantes. Vamos divulgar com mais antecedência, de tal forma que você é o nosso convidado. Queremos lhe agradecer, professor George, imensamente. Estamos com 50 minutos com o senhor, professor. As suas considerações. Professor, nem imaginava que tinham passado 50 minutos. Olha como passa rápido. É como você disse, é mágico. Professor Zé Filho, eu que agradeço mais essa oportunidade. Já venho trabalhando com o senhor aí há coisa de 1 ano e tem sido bastante enriquecedor e, quiçá, mágico esse trabalho em conjunto, as oportunidades de conhecer pessoas muito interessantes, como foi aquela turma do Canadá que nós recebemos, tivemos a oportunidade de conviver com eles. A professora polonesa, a Orsica, uma professora muito comunicativa, uma professora espetacular, uma showwoman. Então, assim, tem sido bastante interessante. Lhe agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui e pode continuar contando com minha presença, com minha energia, meu conhecimento, para que a gente possa continuar desenvolvendo projetos aí encantadores que possam beneficiar bastante, como acho que a gente já vem beneficiando, que a gente possa beneficiar ainda mais a nossa comunidade. Uma comunidade tão carente de investimento, tão carente de educação, tão carente de pessoas que acreditem que elas podem ir e podem ir longe, professor. Maravilha. Obrigado. Vários comentários, vários agradecimentos. Lembrando que se você ainda está na modalidade gratuita do Intensivo CEITEC, você tem até sexta-feira para poder fazer a sua conversão e se tornar modalidade premium, porque aí você faz um curso de 40 horas conosco, com 4 disciplinas. Portanto, esse intensivo tem um certificado de 20 horas, todos vocês vão receber, e, portanto, faça o curso com mais 40 horas. Basta entrar lá no nosso site, escolher uma das 4 opções, as 4 operadoras financeiras das lives, e poder participar. Encerramos dizendo, né, professor George, a Life é uma instituição sem fins lucrativos, eu aqui estou como um voluntário. Quero agradecer também ao senhor por estar aqui conosco de uma forma voluntária. Muito obrigado, professor George, e a todos vocês. Felicidade, professor. Felicidade. Tudo de bom.